E aí também falou sobre Jesus, nessa árvore, né, que a Luísa via, ela via assim, que os frutos, as pérolas que caíam da árvore, era o sofrer somente por amor a Deus. E aí a gente tem que entender, porque assim, o que que é, como foi explicado, o que que é o sofrer somente por amor a Deus? Como foi dado o exemplo um ato que a gente faz, que pode ser por amor a Deus ou por amor a si mesmo. Sofrer por amor a si mesmo. O mesmo ato, a mesma coisa você pode fazer por amor puro a Deus ou por um interesse próprio. E pode ser uma coisa assim que parece que é para Deus. Nossa, é muito sério, porque o que vai fazer a diferença, o que vai diferenciar se esse ato foi por amor puro a Deus é o que está no seu interior. O externo, todo mundo está olhando e está vendo, parece que é para Deus. Parece muito que é para Deus, por exemplo, quando você está servindo na igreja. Quando você está servindo na igreja, fazendo alguma coisa pra, na paróquia, na sua paróquia, pode até você achar, eu sirvo a Deus, eu estou servindo a Deus. Mas o que vai fazer você estar servindo realmente a Deus e tudo que a gente sofre por servir, porque servir, trabalhar, inclui sofrimento, sacrifício, mas só vai ser uma pérola que sai dessa árvore se for por puro amor a Deus, se não tem um interesse para você. E nem não é pensando em você, não é uma satisfação pessoal. E aí, como um exemplo, você vai servir numa pastoral. Hoje eu estava né, um exemplo assim prático. Eu estava vai ter meu filho está fazendo a preparação para consagrar Nossa Senhora. Ele e outras crianças aqui da paróquia, tá? A paróquia fez a preparação, hoje foi o retiro, aí dia 8 vai ser a consagração. Aí eu estava lá no retiro, tinha que ir junto com o filho. Eu tava lá, a mulher falou assim. Eu fui perguntar para ela um negócio lá do carnezinho que a gente tá pagando aqui da construção do centro catequético. Aí eu vou perguntar para ela, eu tenho que pagar, não sei o quê. Perguntei como que eu fazia para pagar. Aí ela olhou para mim. Você podia trabalhar com a gente na pastoral do dízimo. Aí eu falei assim, eu fiquei assim, só se fosse nos dias que eu já tô aqui na missa, né? Só se for nos dias que eu já tô aqui na missa, que meu filho vem servir. O que que tem que fazer? Tem que ficar 30 minutos antes da missa, tem que chegar para receber o dízimo, lá no balcão do dízimo. Eu fiquei, mas aí depois eu não dei a resposta assim para ela, eu vou, não sei o quê. Não, eu não, eu não faço nada, eu não tenho que fazer nada por mim, nada, só se Jesus quiser, eu não dou um passo, não dou uma respiração, nada que seja para poder trabalhar na igreja, né? Aí ela falou assim: não, eu vou falar com você depois, não sei o quê. Só não falei logo, não, não sei o quê, mas ficou da gente conversar, né? Aí, aí Jesus estava me mostrando: não, não tem como. Eu tava perguntando para ele, né, Senhor, e aí? Porque às vezes eu fico aqui na igreja esperando para meu filho. Um dia que meu filho tem que servir, eu já chego mais cedo para poder assistir a missa, eu já chego mais cedo para poder assistir a missa e já fico aqui, né? Já tô aqui. Aí de início eu pensei, Senhor, eu já tô aqui, mas aí depois eu tava lá em casa pensando. Aí Jesus já tinha falado comigo uma vez sobre a outra pastoral, né? Que não sei o quê, que eu já tenho a catequese, eu já tô servindo a catequese, eu já tenho muita coisa. E o mais importante que eu faço na minha vida, conhecer a divina vontade. Fazer a vontade de Deus ser conhecida, viver na divina vontade. Então, aí eu tava lá em casa, arrumando para vir para catequese, e ele me mostrando o tanto que eu já tô, que eu já, assim, tanto que a catequese já me ocupa, tipo assim, que não tem como eu colocar mais uma coisa. E ele me lembrou de outra coisa, que eu vou ter que estudar, tem umas coisas que tá acontecendo na minha profissão, né?
que se eu não estudar, eu simplesmente não vou poder mais continuar trabalhando na minha profissão. Eu não vou mais poder trabalhar, porque não tem como. Tá tendo muita mudança, então eu vou precisar me estudar um pouco. E aí eu falei, Jesus, já entendi, não tem como nem. Porque assim, não é só participar de uma pastoral, o trabalho que a gente faz aqui, no dia a dia é só ir lá, ficar lá no balcão do dízimo. Mas o trabalho de uma pastoral é uma pastoral. Tem reunião, tem preparação, tem. Eu não posso servir uma pastoral e falar assim, ó, eu sirvo, mas é assim. É só lá na hora que eu só posso fazer isso nesse dia, nessa hora, tal hora. Não me chama para mais nada. Então é melhor nem ir, porque assim, eu vou eu vou estar, mas não vou estar? Ou eu tô ou não tô. Ou eu tô aqui para servir a Deus nessa pastoral e faço o que tiver que ser feito, ou não tô. Ou eu tô, eu não tô. Vou ter lá meia pessoa lá, tipo assim, que eu ia ter que falar assim, não, eu posso, mas é só nessa hora, nesse dia, no dia que meu filho estiver servindo, e eu não posso participar de reunião, não posso participar de formação, se tiver alguma coisa, não posso participar. E a gente sabe, pastoral tem momentos de oração, tem reunião, tem formação, tem não sei o quê, então não dá, não é assim. Pastoral da liturgia. É só lá que você tá. Pastoral da liturgia, o que que faz? Faz leitura lá na frente, na hora da missa. Então é uma coisa assim tranquila, mas não é só aquele momento. Tem outras coisas, outras atividades, outras, ainda mais com o diácono que está aqui. Ele chegou um diácono, então vai. Ele faz muita formação, ele está trabalhando muito com as pastorais. Então, assim, o que é que eu estou falando? Se eu só faço, a gente tem que fazer só se for por amor a Deus. E o que é por amor a Deus? Sofrer só ia ser um sofrimento, um sacrifício. Eu assumi mais uma coisa, seria um sacrifício. Eu ia sofrer, ia me sacrificar, mas ia ser por amor a Deus? Só é por amor a Deus, primeiramente, se Ele quer, se é a vontade dele. Se não é a vontade dele, a primeira coisa que eu tenho que entender, é a vontade de Deus esse ato que eu estou pensando em fazer? Uma pessoa me chamou, mas eu tenho que falar sim ou não. Ela não me obrigou, ela está me perguntando. Primeira coisa, é a vontade de Deus? Porque se não for a vontade de Deus, por mais que eu fale assim, eu vou, Senhor, eu vou por ti, mas e se ele deixar claro para você, você conversando com ele, ele te mostrar, não é a minha vontade que você dedique esse tempo da sua vida, do seu dia, para esse ato. Eu já tenho você dedicado em outra coisa, na catequese. E na divina vontade, em conhecer a divina vontade, em fazer a minha vontade ser conhecida e tudo mais. Então, ele deixa isso claro. Aí, se mesmo assim eu falo, não, mas eu dou conta, Jesus, eu dou conta de tudo. Eu vou dar conta disso, eu vou dar conta da catequese, eu vou dar conta da pastoral do dízimo, eu também vou lá falar para o menino que me chamou para o semestre, que eu também vou, e eu vou continuar no grupo fazendo os temas do dia, eu vou tudo, eu dou conta, Jesus, eu te amo, eu dou conta de tudo. Orgulho, ia ser orgulho, porque quem me dá capacidade para fazer tudo isso, se eu fosse fazer, é ele que ia estar me dando. Era ele que ia estar me dando a vida para poder fazer tudo isso que eu falei. Mas ele deixou bem claro para mim, eu não quero. Tipo assim, não é a minha vontade. Então, assim, entenderam como que é complicado? Porque às vezes a gente pensa, é por amor a Deus, mas eu ia estar fazendo. Eu chego nele, converso, Senhor, entendo qual é a vontade dele. Eu entendi qual é a vontade dele. Se mesmo assim eu vou lá e aceito, eu vou lá e falo com a menina, não, eu vou aceitar. Se eu mesmo assim, depois dessa conversa com Jesus, dele ter me mostrado, eu vou lá e aceito, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo, eu vou estar sofrendo por amor a Deus? Como? Se não era, se ele deixou claro para mim que ele não queria. Com certeza, se eu aceitar, é para uma satisfação pessoal. É uma satisfação do meu eu sofrendo. O que eu ia sofrer ia ser para mim mesma, porque não é a vontade dele, ia ser minha vontade. Eu ia estar colocando a minha vontade. E sempre quando a gente coloca a nossa vontade, tem algo que você quer para você, para si mesma. Por, no fundo, tem assim,
um respeito humano. Ah, mas por que que eu ia querer aceitar? Ah, eu tenho que aceitar, porque essa pessoa, o que que ela vai pensar de mim? Ela vai me ver lá sentada na. Essa mesma pessoa que me chamou, ela vai me ver lá sentada na igreja 20 minutos antes, lá sentada, sendo que eu podia estar lá servindo. O que que ela vai pensar de mim? O que que ela vai pensar de mim? Pois é, mas tem o eu. Tem um eu aí, assim, gritando. O que que ela vai pensar de mim? Ela vai achar que eu não te amo, ela vai achar que eu não amo a Deus, que eu sou preguiçosa. O que que ela vai pensar de mim? Você quer mostrar, você tem um apego à virtude, a querer ser diante das pessoas virtuosa, aquela que faz tudo, aquela que dá conta de tudo, aquela que ama a Deus. Você quer mostrar que ama a Deus. No fundo, pode ter muita coisa. Cada alma é um mundo, né? Pode ter muita coisa nessa decisão, né? No motivo que leva a pessoa a tomar essa decisão de querer abraçar tudo, sabe? De querer estar em tudo. Eu quero estar em todas as pastorais, quer servir em tudo, quer fazer tudo, 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 quer abraçar tudo. Tem muitos motivos, né? Assim, gente, o que eu vejo assim, que Deus me mostra, é a vontade dele. Não tem como eu amar a Deus. Não tem como eu amar a Deus e sofrer somente por amor a Ele e amar a Ele se, se eu estou vivendo fazendo a minha própria vontade. Se eu estou vivendo fazendo a minha própria vontade, é o meu eu, é a satisfação do meu eu. É amor a mim mesmo, é amor próprio. Se eu faço só a minha vontade, se eu não quero saber o que Deus quer. Primeiro, se a gente não pergunta para Deus o que Ele quer, já é assim uma falta de amor, né? Você não quer saber o que é a vontade de Deus. Porque às vezes ela me chama e eu falo assim, aí eu já aceito, eu nem pergunto para Deus a opinião dele, porque pode ser que ele não queira. Então eu nem pergunto para não ouvir a resposta. Eu não me interesso para saber o que Deus quer. Eu não me preocupo em saber o que Deus quer. Eu já faço sozinha, eu já tomo a decisão sozinha, sem pensar na vontade de Deus, já tomo a decisão sozinha. Eu não estou preocupada com o que Deus quer. Eu já faço tudo e já quero decidir tudo o que eu acho que é o correto. Então tenha sempre uma satisfação do eu. Aí, o que foi o exemplo que foi falado, né? A pessoa pode aceitar, por exemplo, servir alguma pastoral, algum encontro, porque ela gosta da companhia das pessoas. Ela gosta de estar ali. Ah, minha amiga que me chamou. Então, essa mulher, se fosse uma amiga minha. Ah, foi minha amiga que me chamou. Eu não vou contrariar a minha amiga. Não foi, ela não é minha amiga, mas pensa que ela é minha amiga. Aquela amigona assim de casa. Aí ela me chama, ó, vamos servir comigo, eu tô precisando, tá precisando, a pastoral tá precisando, vamos servir. Aí eu, por amor a ela, para não perder a amizade dela, para ela não ficar pensando mal de mim, por causa dela eu vou, por amor a ela, para poder não ter problema com ela, porque eu sei que se ela, o que que ela pode, a pessoa pode ficar chateada, né, se eu falar não. Mas quem ama a Deus, somente a Ele, e só tá ele, você e Ele no mundo. Não importa mais nada, só importa o que ele quer. Só o que ele quer. E tudo que você vai fazer, tudo, você está vivendo na terra, só por amor a ele. Você ainda está na terra. Você fala para ele, Senhor, pode me levar quando o Senhor quiser, eu só estou aqui por ti. Então, tudo, tudo, tudo que você vive é por amor a ele. E a vida é um sofrimento. A vida é sofrimento, como foi falado, né, depois dessa parte. A vida é sofrimento, é sacrifício. E você está vivo só por causa dele? Então, você está vivo só por causa dele, então todos os seus atos são por amor puro a Deus. Porque você só está vivo por causa dele. Se ele falar assim, vamos embora agora, vamos. Eu estou indo. Então, cada segundo que você vive é um ato de amor puro a Deus. Tudo, tudo, em tudo, você só quer a vontade de Deus. Eu não me importo, eu vou chegar na mulher e vou falar, ó, me perdoa, mas eu não consigo trabalhar, assumir mais um compromisso na igreja.
Eu sei que não, porque aí eu vou falar, Deus é que sabe o que, é que eu vou falar, o que, é que Deus quer que eu fale. Na hora, Ele que fala, a boca é dele, a vida é dele, a respiração é dele. Então, assim, a sua vida é a vivendo a divina vontade, a gente já morre. A vida que a gente já morre, fala, Senhor, a minha vida é sua. Eu não quero mais pensar, eu não quero mais viver aqui se não for só para fazer a tua vontade. Então, vive na minha vida, vive. Então, o que está vivendo é Ele. E Ele faz o que Ele quiser. Então, é tudo se torna um ato de amor puro só para Deus, porque você só está vivendo por causa dele. Então, é assim, é fazer tudo por amor puro a Deus. Esse sofrimento, sofrer por amor puro a Deus, isso tem que ser assim, você viver só fazendo a vontade dele, né? Porque se você fizer uma coisa que não é a vontade dele, aí tem muito o que falar, Senhor. Né? Se você faz alguma coisa que não é a vontade de Deus, sempre vai ter um interesse próprio, que você está fazendo a sua própria vontade. E Jesus falou, quando você, a vontade humana sempre quer alguma coisa para si. Na santidade humana, na santidade das virtudes, sempre tem um interesse pessoal. Aí ele falou assim, no livro do céu ele fala assim, é muito raro não ter um interesse pessoal. Então não é por amor puro, puro, puro só para Deus. Ai, meu Deus, é muito sério, né? Porque até a alma do purgatório estava falando nesse manuscrito do purgatório. O que é a verdadeira santidade? Muita gente confunde o que é a verdadeira santidade. Muita gente confunde. A verdadeira santidade é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo. E ela falou, é muito interior, é na alma, não tem nada exterior. E tem muita gente que confunde santidade com por exemplo, você está servindo a Deus na igreja, em todas as pastorais, isso significa, é igual a santidade. Nem sempre, nem sempre. Porque o que importa é o que está, é a vontade, tá? É esquecer de si mesmo e fazer só o que Deus quer. E aí pode ser que, se você tomou essa decisão sozinha, sem querer saber qual é a vontade de Deus, pode ter um eu ali que está reinando. E aí não é amor puro para Deus. Se é a vontade humana que está reinando, não é amor puro para Deus. Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. É muito maravilhoso essa parte da aula. Meu Deus, eu fiquei encantada demais. Meu Pai. Tudo é vontade de Deus, gente. A Nossa Senhora também vivia assim, atos mais simples de casa. E assim, é tão complicado às vezes entender isso. Muita gente não entende isso. Que a nossa vida toda pode ser tudo que a gente faz é ato de amor a Deus. Em tudo a gente está unido com Deus. Se a gente tem esse conhecimento e quer viver isso. A Nossa Senhora fazia tudo isso. Lavava, passava, cuidava do menino Jesus e ofertava tudo isso. Ela não ficava só rezando o dia inteiro. Ela não ficava só o dia inteiro rezando e falando para Deus, eu te amo. Era em ato. Ela vivia atos comuns, igual a gente vive. E a nossa, como foi falado nesse clipe, né? A nossa sobrevivência é a vontade de Deus. A criação, tudo que a gente está fazendo, bebendo água, é a criação. Deus fez tudo para a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência é vontade dele. Então, você comer, dormir, beber água, tá tudo na vontade dele. Não tem pecado nenhum nisso. E essa vida, tudo isso é um ato que é Deus que está vivendo em nós, que é vontade de Deus. Aí hoje, por exemplo, na consagração, no retiro lá da consagração, o formador estava falando para as crianças, nossa, quanto tempo a gente fica, se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente vive dedicado a Deus, é muito pouco no nosso dia, são pouquíssimos minutos no nosso dia que a gente passa, que a gente vive para Deus. Aí uma menininha falou assim, não, eu fico o tempo todo, eu estou unida com Deus o tempo todo. Eu falei, e o formador ficou impressionado.
com as crianças da nossa paróquia. Ele falou assim, em 25 anos que eu faço essa formação, eu nunca vi criança desse jeito. Eles toda hora falam assim, o que é santidade? Eles respondem. O que aconteceu no pecado original? Eles sabem tudo, eles falam tudo. Criancinha pequena, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10, eles tudo falando. Foi por causa disso que aconteceu isso, aconteceu isso. Uma menininha de 6, ela tem 7. Ela falou assim, a hora que ele estava falando de Jesus, que Jesus deu a mãe dele pra gente, né? Ela falou assim, foi lá na cruz, tava João e Nossa Senhora aos pés da cruz, e Jesus virou para João e falou, filho, eis aí tua mãe, e falou para Maria, eis aí o teu filho. Ela repetiu tudo que Jesus falou. O formador ficava assim, sem palavras, vendo as crianças falar. Aí assim, aí ele falou, né, quantos minutos a gente passa? É todo segundo. Aí na hora vimos assim, a Nossa Senhora, justamente que ele está usando como modelo, era mãe, é mãe, e ele mesmo falou que ela cuidava de Jesus e tudo. Então, e ela estava unida com Deus nesses atos que ela estava fazendo. Se fosse para a gente viver a santidade, se ela é um modelo, né, de santidade, e a gente olha para a vida dela, a gente não tem que pensar que ela ficava só rezando. Então dá para ver claramente assim, estar unido com Deus não é só atos puramente espirituais, são atos também naturais da vida, do cotidiano, do dia a dia, que a gente faz por amor a Deus e Ele está nesse ato, é a vontade dEle. Ela estava. Aí mas as crianças entendem. A criança falou: eu estou unida com Deus o tempo todo. A gente não está longe de Deus. Ainda canta lá a musiquinha no final. Deus mora no meu coração. Então, Ele mora no seu coração. Tudo que você está fazendo é Ele. Você recebe vida dele o tempo todo. E pode fazer tudo por amor a Ele, não só atos espirituais de adoração ao Santíssimo, de rezar o texto, de rezar orações, de contemplar a palavra, mas tudo atos naturais também. Jesus fala isso no livro do céu. Se fosse só atos espirituais, como que as pessoas iam viver a santidade? Como que ia ser a santidade se fosse só atos espirituais? É tudo, os naturais também. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou fazer aqui a meditação, né, a partilha da Escola da Divina Vontade, o estudo 59, né, e eu anotei alguns pontos aqui, né? Fiz algumas anotações para pontos assim que me chamaram a atenção, assim, que para partilhar, né? Pontos importantes, né? E já assim, de primeiro, né? No vídeo, fala logo sobre, tão importante, né? Já de primeira, né? Sobre a fé, esperança e caridade,
né? E bem propício mesmo, porque para você ver como é tudo ordenado as coisas de Deus, né? Então, o estudo está todo ordenadozinho, a escola. E a fé, esperança e a caridade, ela é a base para uma vida espiritual, né? E sem fé, esperança e caridade, a pessoa não consegue se desenvolver, ter uma vida espiritual e se desenvolver, né? Nessa relação com Deus, né? Nessa vida íntima com Deus. E é muito importante entender que essa fé, esperança e caridade, né? Ela é, vamos dizer assim, foi colocada, né? Que como diz no texto lá, né? Que é aquelas raízes que saem do coração de Jesus, né? Para o nosso coração. E não é só no de Luísa, é de todos, né? Porque pelo que a gente já meditou, todas as almas, né? Na concepção de Jesus, ali quando Jesus foi concebido, todas as almas foram concebidas junto com ele. Então, todas as almas estavam sendo ali geradas no ventre de Maria junto com Jesus. Então, todos nós estamos ali em Jesus, né? Por isso que somos o corpo místico, ele é a cabeça, mas todas de modo geral. Não é só cristão ou não é só filha de... Não, todas as almas estão ali em Jesus, né? E essas raízes, elas são colocadas, essas três raízes, né? As almas têm, cada alma tem. É como se fosse, é o germe, como se fosse um germe, né? E é depositado em cada alma, todas as almas, né? Mas o que vai aí que tá, né? Todas as almas têm esse germe, né? Tem essa base, é colocado, essa raiz, né? Todas as almas têm essa raiz no coração, essas três raízes, fé, esperança e caridade. Aí a gente pensa assim, mas como é que tem pessoas que rejeitam a Deus, tem pessoas que estão distantes de Deus, como é que ela tem essas? Todos têm. A diferença é a questão do desenvolvimento, porque é colocado em todas as almas, essa raiz, né, que vai alimentar as almas. Mas o que alimenta, né, o que faz essa fé, esperança e caridade desenvolver, né, é os conhecimentos. Então, através do conhecimento que se desenvolve, né, cresce a fé, né, a fé em Deus, a esperança e o amor por Deus. Então, o que vai desenvolver são os conhecimentos de Deus. O conhecer a Deus é que vai fazer desenvolver o que foi enraizado na nossa alma, o que foi colocado em cada um de nós, o que foi enxertado, germinado ali, a semente que foi colocada. Então, o que vai se desenvolver é o conhecimento, né? Cada vez que a gente vai conhecendo a Deus, lendo a sua palavra, né, tendo aquela relação com Deus, né, essa proximidade, intimidade com Deus, nos escritos, na palavra, na Eucaristia, né, vida de sacramento, e aí vai toda essa vida que nos cerca, né, vai desenvolvendo essa base, né, e através dessa base sendo desenvolvida pelos conhecimentos que vem, começa a florescer na alma, com base, devido a essa, é muito importante, sem essa base, sem Jesus, né? Sem Jesus não tem como desenvolver. Sem ele, é por isso que, né, muitas almas rejeitam a Deus, tem almas que estão ali afastadas de Deus, não se importam com Deus, não querem saber de Deus, não confiam, não esperam em Deus, esperam em si mesmo, tem esperança, né, nas criaturas, confiam nas criaturas, em si mesmo, tem amor próprio, amor por coisas, mas entendeu? Então, o conhecimento, meu Deus, o conhecimento é assim, junto, né, com essa base, é muito importante, que é como se fosse o adubo, né, a água ali que a gente rega, né, e que vai fazendo florescer, né, os ramos vão florescendo, os conhecimentos, tudo ali, que é o conhecimento de Deus, é do próprio Deus, né, porque a palavra é o próprio Deus, né, então os conhecimentos a gente está sendo ali, está sendo adubado, a palavra de Deus está adubando aquele germe, né, e ele, como é que se diz? Me fugiu, falei agora em o nome, gente. Aguando ali, né? Aquela planta, né? E aquela árvore vai florescer, né?
Então, como foi falado, as flores ali, né, são as virtudes. Então, com o conhecimento sendo desenvolvido, né, ali e a base, essa base ali desenvolvendo, o amor aumentando, a confiança em Deus, a fé em Deus, né? Então a alma começa ela se move, né? E passa a viver por meio da verdade, por meio da fé, do conhecimento, e sabe que Deus é o único bem, que ela é um nada, que, né, ela não produz nada, não tem fruto nenhum em si mesma, que todo bem que, vamos dizer assim, que ela faz, todos os atos que ela faz provém de Deus, vem de Deus, né? Então todo bem vem de Deus, Deus aqui é o tudo, é a nossa vida, né? Então ela vai tendo esses conhecimentos, né? E vai florescendo, que são as virtudes, por meio do conhecimento. Então as virtudes vão sendo, vai florescer as virtudes, né? Na vida. Então ela, com os conhecimentos, ela vai pondo em prática, né? Então a alma ela põe em prática o que está sendo conhecido, né? E aí, que é por isso que floresce, né? As virtudes vão sendo florescidas ali, né? E ela vai pondo em prática, né? Todo esse conhecimento, né? E as virtudes vão florescendo naturalmente, não é algo forçado, né? É outra coisa que tem que se entender, que a vida espiritual, a vida com Deus, não é algo forçado, penoso, pesado, muito pelo contrário, é o oposto, né? A vida penosa, pesada, difícil, é a vida na vontade humana. A pessoa viver por si mesmo, né? Confiar em si mesmo, esperar em si, né? Ter esperança, né? Ali, a esperança em si mesmo ou nas criaturas. Amar a si próprio, né? Um amor egoísta, interesseiro. Então, a vida com Deus é o oposto, né? Quando Deus vem viver, né, na nossa alma, habitar, né, na nossa alma por direito, né? Que a nossa alma é a habitação divina, foi feita para isso, para ser casa de Deus, habitação de Deus, né? Então, quando ele vem habitar na nossa alma, é o oposto. Não é uma vida pesada, não é algo assim extraordinário. Nossa, agora que eu tô aqui, né, tendo essa vida com Deus, agora viver na divina vontade, meu Deus, não vou mais sofrer, vai ser algo assim. É Deus que está vivendo em mim, então, uau, né? Vai ser aquele uau, né? Porque se baseia muito na vida, a exemplo dos santos, dos místicos, né? Das coisas extraordinárias que aconteceram com eles, então ela acha assim, se é o próprio Deus vivendo em mim, então, uau, vai ser muito mais ali, visivelmente, as coisas vai acontecer muito mais do que aconteceu com os santos, e começa a criar essas ideias, né? Mas não é, é a vida natural, então toda essa vida vai sendo desenvolvida, né? Essa base, né, das virtudes teologais que vem de Deus, né? Não é uma coisa que que a gente tem essa capacidade de colocar em nós, que, como a gente já meditou, né, sobre a questão dos ramos, né? Nós somos ramos, não temos raízes. Então, tudo provém de Deus, né? Fé, esperança e caridade provém de Deus. É Ele que enxerta em nós, é Ele que coloca na nossa alma, né? É Ele que coloca. Então, tudo provém de Deus, né? Nada vem de nós, nada. Então a gente vai tendo esse conhecimento, então essa vida vai sendo desenvolvida a partir disso, né? Desse conhecimento. E é a vida natural, não é uma vida extraordinária, não é algo extraordinário visivelmente, né? Viver na divindade, como fala, é a santidade das santidades, né? A vida do próprio Deus, é Deus vivendo em nós. Mas aí a pessoa confunde, né? Humanamente vai olhar humanamente, né? Viver na divina vontade, uau, deve ser, não é, é o oposto. Não é uma exibição, é um esconder-se, é um restringir-se, né? Não é o espetáculo, né? Não é o espetáculo, vamos dizer assim, aquele espetáculo de circo que chama atenção, que, uau, meu Deus, agora eu vou ser a conhecida, a famosa no mundo. Não é, muito contrário.
É só olhar para a vida de Deus, a vida do próprio Jesus como foi, escondida, simples, né? Natural, no dia a dia a vida foi sendo desenvolvida. Foi vida mesmo, normal, natural. É uma vida natural, é a rotina. Tudo isso vai sendo desenvolvido. Nessa base vai sendo desenvolvida, as virtudes vão florescer. E a vida prática é no nosso cotidiano. Então, a vida divina vai sendo desenvolvida em nós de forma natural, nas coisas naturais da vida, na nossa rotina, na vida de cada um ali, né? A vida que cada um está posto ali, o posto de cada um, né? Se o seu posto é de dona de casa, casada ali, dona de casa, mãe, então a vida vai ser desenvolvida, o cerquinho da divina vontade vai se desenvolver aí, de modo universal. Então é ali que vai ser desenvolvida, é ali que Deus vai trabalhar, né? Mas não é de modo individual que Deus trabalha, ele vai se servir da nossa vida, dos atos que são feitos, né? De modo universal. Ele vai estar trabalhando naquele ato, mas trabalhando universalmente em todas as almas, né? Então, parece ser individual, né? Porque como acontece na nossa vida, na nossa rotina, no nosso ser aqui, então a gente pode até entender que muitos, né, acaba meditando e que entendendo que é individual, é para mim, é ali, e esquece que é universal a viver na divina vontade, né? Então a vida vai se desenvolvendo, então a vida vai desenvolvendo assim, né? Deus vai fazendo em nós e através de nós, mas trabalhando de modo universal, né? Pensando em todas as almas, do primeiro ao último homem, vai estar trabalhando em todas as almas em cada situação. Então é muito incrível viver na divina vontade, né? Então a alma vai ali correspondendo, as virtudes vão crescendo, como falei, de forma natural, não é forçado, não é algo que a pessoa vai se esforçar, é um esforço, não é. É muito natural, o próprio Deus fazendo em nós, como foi falado, que o bem só vem de Deus e todo o bem que é feito é Deus em nós. Então, o pensamento, as palavras, os atos que fazemos no nosso dia a dia como dona de casa, o cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Essas coisas tão básicas, simples, tão escondidas. Nossa, isso que é a beleza, isso que é o extraordinário para Deus, né? É isso que canta ele, que dá prazer a ele, que faz ele descansar e fazer. Nossa, que a glória dele é essa, né? Ele se nossa, é incrível. E aí as pessoas entendem o contrário, né? Né? Tem totalmente o contrário. Deus acha que Deus é glamouroso, que gosta de glamour, que gosta de coisas assim, chamar atenção. Não, ele não precisa chamar atenção para provar quem ele é. Ele é o que é. Ele é o que não está provando nada para ninguém. Então, o extraordinário é isso para Deus, é o se restringir nos atos da criatura, é se restringir na criatura, na alma. É muito grande isso, né? Meu Deus do céu. Deus, ele não gosta de estar se mostrando assim, tá aparecendo, né? Ele gosta ele é espírito, né? Espiritual, é espírito ali. Então ele gosta de viver assim, escondido, ele não precisa estar se mostrando para ninguém. Ele não precisa estar se provando e provando nada para ninguém, né? E a beleza dele para ele é isso, é o restringir-se. O extraordinário é isso. É um Deus imenso, 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 o Criador de tudo, que criou coisas incríveis que a gente conhece aqui, toda a criação, tudo que nos cerca, a grandeza, que a gente vê a grandeza de Deus, a imensidão de Deus sobre todas as coisas criadas. Então imagine como é extraordinário um Deus tão imenso, se restringir numa alma, né? É muito grande isso. E ele fazer todas as coisas, trabalhar, operar dentro dessa alma, né? E quem olha para aquela alma parece que é uma pessoa normal como qualquer um. Normal, não vê nada de extraordinário. Mas tudo está acontecendo dentro da alma. É muito grande, né? É muito grande.
Era o que a gente também estava meditando, que eu não esqueço, né? Que eu fico sempre pensando nisso, nessa questão, né? De um Deus tão imenso se restringir a uma alma. Então, daí a gente já vê o quanto também a alma, esse vazio da alma é imenso, né? Que ele fala, né? A gente meditou esses dias do trecho que o vazio da alma é muito maior que do universo, né? Do que o vazio do universo quando ele criou todas as coisas que ele fez, né? Criou a Terra, os planetas, criou tudo, né? Então, a alma é muito maior e eu fico só pensando nisso, meu Deus, já é imenso, todo o universo é tão grande, é imensidão, é anos-luz, né? Que os cientistas, a gente vê aí, os cientistas colocam aí, as descobertas, é muito grande. Então, imagina, daí já dá pra gente entender, né? Para conter um Deus, a alma tinha que ser, o vazio da alma tinha que ser imenso. A alma tinha que ser uma alma assim muito maior que o universo para conter um Deus e ainda ele se restringe. Imagine a imensidão desse Deus, que ainda ele se restringe, mesmo o vazio da alma ser muito maior, mesmo a alma sendo tão grande, caber tanta coisa dentro da alma, né? E ainda é uma restrição para ele, para você ver como ele é imenso, como ele é grande, como ele é incrível, né? E ele poder fazer todas as coisas dentro de uma alma, poder criar, 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 criar infinitamente, sabe? Ininterruptamente, em cada ato, em cada instante, em cada pensamento, sem fim, não terá fim. Então, ele poder fazer isso junto com a alma é muito grande, né? Infinito, é infinito, não vai se cessar nunca, né? E é atos sem fim, contínuos, em cada correspondência, correspondências contínuas da alma, é atos, criações infinitas dentro da alma que Deus faz de modo universal. Ele senta no trono da alma e trabalha. Trabalha, ele faz todas as coisas dentro daquela alma. É muito grande, misericórdia. Isso que é extraordinário, isso que é grande, né? Mas as pessoas não enxergam, né? Porque elas estão muito para fora. Estão muito fora de si, muito distraídas, é muita informação, é muita coisa acontecendo, é muitas distrações, é muitos planos humanos, desejos humanos, gostos humanos, é muita coisa e as pessoas não percebem esse extraordinário no interior da alma, não percebem essa grandeza, o que Deus fez ao criar o homem, o que Deus faz na alma e essa vida com Deus é muito incrível, uau. E aí outra coisa importante que foi falada, né, que os sofrimentos, né, a- as cruzes que passamos, os sofrimentos, então o pesar contínuo que ele fala, né, que para ele é o que alivia, é o que conforta, né, o que conforta a Deus, né. Eu até anotei que eu achei muito interessante o que Jesus falou, né, que é para não esquecer quando for meditar. Então, aí ele fala assim, ó, seu contínuo pesar por mim me alivia. Então, seus contínuos sofrimento por amor a ele é o que alivia ele, né? E conforta das contínuas ofensas que me fazem as criaturas. Então, a gente prestar atenção, né? Nessas falas de Jesus, o que ele quer, o que ele espera, né? Do filho da divina vontade, o que ele espera da alma. O que alivia ele, o que causa dor. É tão importante a gente prestar atenção nisso. E a gente, e aí toda essa vida é no dia a dia, né? É no dia a dia, né? E todo esse pesar, esse sofrimento que a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? E a gente vê toda essa loucura e a gente sofre. Sofre porque, como a Aline falou, depois que a gente tem esses conhecimentos, esse livro do céu na mão, e a gente passa a ter conhecimento desse Deus incrível, o quão incrível é viver na divina vontade, quem Deus é, né? E com esses conhecimentos, essa consciência, a gente passa a tomar essa consciência e a gente olha ao nosso redor a situação das almas, né? A cegueira e a ignorância, toda a cegueira, as trevas que as almas se encontram, é muita dor, né? Porque, meu Deus, esse livro já está no mundo. Esse conhecimento está à mão aqui de todos.
não é difícil, tá fácil, acessível, acessível. Tá na igreja, o Papa sabe, né? Tem conhecimento desse livro, né? Tá na igreja, mas ninguém se interessa. E essa é a dor da gente, porque é uma dor para Deus. É uma dor para Deus muito grande, o desinteresse das almas por Deus, por conhecer o seu Criador, por conhecer quem é Deus, o amor que Ele tem, tudo que Ele fez por nós, né? E todo bem, todo bem que foi produzido, todos, meu Deus, as pessoas não conhecem, não têm interesse nenhum. Então vivem suas vidas aí do seu jeito, da sua forma, não querem ter parte com Deus, querem viver do seu jeito, né? Usufrui de todas as coisas de Deus, né? Mas sem ter parte com Ele, quer viver suas próprias vidas do seu jeito. Então a gente vai ficar vendo isso, é um sofrimento, é uma dor muito grande pra gente. É uma dor contínua. E isso alivia Ele, porque tem quem reconheça. Isso traz alívio para Deus, né? Essas dores que Ele desabafa, que Ele traz para nós, Ele comunica, Ele nos mostra. Então é um alívio para Ele, é um conforto para Ele, é um descanso para Ele, porque tem almas, tá tendo almas que reconhece, que está entendendo Ele, que ouve, que corresponde, que sofre junto com Ele, que faz companhia a Ele, né? Que tá sofrendo, tá vendo, né? Tá ali, né? Enxerga o que está acontecendo, né? E vê quantas almas estão na cegueira, nas trevas, né? E é um alívio, né? É um alívio muito grande. É um alívio muito grande para Deus. De ver que aquela alma está correspondendo, está na ordem, está ali. Presta atenção nele, é grata, reconhece, né? Tudo que Deus fez, né? Por ela, pela sua salvação, ao criar, quanto amor ele depositou ao criá-la, quanto amor ele tem de dar a sua própria vida para a salvação, né? Para pôr em ordem e, meu Deus, tudo que Deus faz, né? A gente sofre demais, demais desse livro do céu estar aqui há tanto tempo. Há quanto tempo que esse livro já está entre as criaturas, vamos dizer assim, né? Há quanto tempo? E ninguém se interessa. E a gente sabe que a ordem, né, o reino acontece por meio dos conhecimentos, né? Então a vida divina vai se desenvolver através do conhecimento, como foi falado no início, né? No início da live, no início do estudo. A vida vai se desenvolvendo, vai florescendo, né? As virtudes celulares vão sendo desenvolvidas, vai florescendo, a árvore cresce, né? Floresce para depois vir os frutos, né? Então, os frutos é dos atos, a vida prática, a correspondência, né? No dia a dia, é a vida. Os frutos vai ali acontecendo. E isso, né? São as pedras preciosas que foi falado. Aquilo vai adornando ali, cercando Deus de glória, né? Vai glorificando a Deus, porque a alma tá ali no propósito para o qual foi criada. Ela está na ordem. Ela tá amando a Deus, tá reconhecendo, espera em Deus, tem fé só em Deus, não vive de sentimento, mas pela verdade em Deus, né? Reconhece o seu nada e sabe quem é Deus. Então, tudo isso é uma glória para Deus, né? Glorifica a Deus, é a glória, né? Deus está recebendo os justos direitos, né, dele, né? A alma está ordenada conforme ali, está vivendo conforme para aquilo que foi criado. Tá tudo certinho, né? Então é um prazer, uma alegria muito grande para Deus, né? O nosso sofrimento é esse, né? Isso, a gente sofre pelas ofensas e ingratidão das criaturas, pela cegueira que as almas se encontram, pela loucura que tá. E as pessoas estão muito perturbadas, é uma loucura, uma loucura. Meu Deus. Então, assim como, né, esse restringir-se, né? A gente viu que Jesus se restringiu na sua vida. Ele se restringiu a uma vida natural, uma vida normal, sem nada assim de extravagante. A gente vê lá Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora não teve nada de extraordinário visivelmente. Era uma pessoa normal para quem olhava para ela, né? Nossa Senhora carrega,
carregava a água, né, do poço, lavava a roupa, cuidava de casa, fazia comida, cuidava das roupinhas de São José, de Jesus, cuidava de Jesus. Então, era uma vida normal, né? Parecia que era uma pessoa normal, com quem olhava para ela não via de nada demais ali, nada demais. Por isso que até os fariseus e as pessoas duvidavam que Jesus era o Messias, porque filho de carpinteiro, José é uma pessoa super normal, né, ali. Não via nada de extraordinário em São José, né? Nossa Senhora, normal, né? Nada de extraordinário. Pobres, né? Não tinham condições financeiras nenhuma. E as pessoas vivam ali, né? Ali as pessoas de Nazaré, principalmente em Nazaré, que, né, ele foi rejeitado. As pessoas duvidavam, porque viu ele crescer e viu que a vida dele era simples, normal, não tinha nada de extraordinário, normal, né? Então, assim também é a nossa vida, né? O Filho da Divina Vontade, ele se restringe também, como Jesus se restringiu. Então, a gente também se restringe, né? Apesar, né, da gente ter todo esse conhecimento, essa luz, saber de toda essa verdade, assim como Jesus não fez violência, não faz violência na alma, né? A gente não vai fazer violência também. Não vai, né? A nossa vontade, né? Como a Aline falou, a nossa vontade é sair fiando igual abaixo, de meu Deus do céu. Porque a gente sabe que o que vai ali iluminar, vai sair, vai ordenar as almas. O que vai fazer essas almas sair das trevas e essa confusão toda que tá é Deus, é esses conhecimentos. É o reino da divina vontade, né? Então, e a gente fica naquela louca, sabe? Vamos dizer assim, né? E se a gente pudesse, a gente sairia ali, né? Pegando todo mundo, arrastando todo mundo para fazer, para conhecer esses escritos, mas a gente não pode fazer. E a gente acaba tendo que se restringir mesmo. E então, assim como Jesus também teve que se restringir até nos conhecimentos mesmo, ele não teve, não pode falar muita coisa. Ele falou ali, né? Você vê que Jesus teve que se restringir muito mesmo, né, na sua vida lá, principalmente com a palavra, ele não pôde se aprofundar muito, né? Que seria uma violência muito grande ali. Porque aquelas pessoas estavam ainda muito no cru, então elas precisavam ainda conhecer o básico ali, né, a vida mesmo humana, que, né, como a gente já meditou, as pessoas naquela época eram muito animais, muito ali carnais, né, aquela coisa animais mesmo. Jesus teve que ensinar serem mais humanas, né? Então, teve que trabalhar muito essa questão primeiro, para poder fazer a parte espiritual e divina desenvolver. Então, a gente já vê que, apesar de ter, ele falou ainda muita coisa sobre espiritual, sobre o reino de Deus, mas você vê que as pessoas não entendiam, teve que se restringir, teve que falar o básico do básico, assim, né? Teve que ser um falar meio velado, porque seria uma violência muito grande. E o pouco que ele falou, você vê que rejeitaram, foi difícil para eles, eles rejeitavam o que Jesus falava, não compreendia. Então, assim, a mesma coisa, gente, apesar de ter todos esses conhecimentos, a gente tem que se restringir, a gente vai fazer violência, obrigar as pessoas a ver como a gente vive, a ler o que a gente está lendo, não é, né? Deus sabe como trabalhar cada um, o tempo de cada um, o momento certo. Então, Deus é que vai fazer tudo isso, não é nós, não é nós que fazemos nada, né? É Deus que faz todas as coisas em nós, né? E a gente vai vivendo ali por amor a Deus, em Deus, né? Realmente a gente se desapega de tudo e de todos, né? E, e aí a gente ama. Claro que a gente, agora a gente vai deixar de amar, porque fala assim, desapega, quer dizer que, né, não vai mais assim, vai largar o esposo, os filhos, deixar para lá, né? Não vai cuidar, não é assim, né? Desapegar de forma humana, né? A gente vai olhar, né, para todas as coisas em Deus. O olhar que a gente vai ter para nosso esposo, para nossos filhos, né, para os que nos cercam, vai ser em Deus e vamos amar com amor divino, né? Um amor ordenado, não um amor desordenado da vontade humana, é com o amor ordenado de Deus, divino, né? Não um amor egoísta. Então a gente vai passar a fazer todas as coisas por amor a Deus, né? A gente vai cuidar, vai amar os nossos esposos com amor de Deus, em Deus. É Deus que vai amar os nossos,
né? Deus que vai amar a nossa família em nós. Não somos nós não temos nada, né? Nós somos um ramo sem raízes nenhuma, não somos nada. Então, é Deus que vai fazer todas as coisas, né? Então, sobre os conhecimentos, né? É como estava falando, a gente também não vai fazer violência e obrigar ninguém, né? Porque, assim, para esses conhecimentos chegar até a gente, não foi por violência, foi tudo no tempo de Deus, né? As coisas foram se desenvolvendo. Se a gente for meditar e pensar, né? Fazer assim uma retrospectiva, a gente vê que não foi violência. Deus não fez violência, foi tudo assim, no gole, gole, no seu tempo, ele foi respeitando o tempo. Então, como é que a gente seria totalmente oposto se a gente fosse fazer violência? Então, por que a gente vai fazer violência no outro se com a gente não foi assim? Conosco não foi assim. Então, como é que a gente vai querer fazer violência no outro? Então, em vez de ajudar, a gente vai estar atrapalhando a divina vontade, né? E aí a gente não vai estar dando liberdade para a divina vontade. Deus sabe o momento certo. Deus sabe, né? E é no gole, gole, no tempo certo. E a gente vai vivendo, né? Ali prestando atenção em Deus, né? Correspondendo a Deus, tem um momento certo, né? E a gente vai seguindo, né? Orientando quando precisa ser orientado, mas sem fazer violência, dando conselhos, né? Às vezes fazendo uma ata de correção, de justiça, mas sem violência. E é muito incrível mesmo, né? Que apesar, né? A gente é um amor muito grande, né? E não é só pelos nossos, é por todas as almas que a gente sente um amor, né? A gente se aborrece e vê as coisas que acontecem, que as pessoas fazem, né? Os pecados, a gente se aborrece, né? Pelo pecado, pelas trevas que aquela pessoa tá, mas não sente raiva da pessoa, né? É muito incrível isso, o que acontece na nossa alma, essas mudanças, né? Que a gente realmente percebe, a gente vê, né? Essas mudanças, a gente sente repugnância. Nossa, a gente se aborrece, às vezes sente raiva na hora que a gente vê uma coisa, mas a gente sente raiva pelas trevas, pela maldade que está no mundo, a maldade que está, as trevas que está no homem. Mas a gente sente piedade, sente pena daquela pessoa, reza por aquelas pessoas. A gente não sente raiva das pessoas, mas do pecado, das trevas, da maldade que as pessoas se encontram, né? Mas é muito incrível como muda, né? Aí, enquanto eu estava escutando o vídeo que ela estava falando sobre isso, né? Desse amor que a gente tem pelas pessoas, né? E da gente não sentir raiva, a gente trata todo mundo normal, né? E aqui no meu condomínio, aqui no meu prédio mesmo, mora um casal de gays, né? E eu nem sabia, eu sabia um dia desse, né? Porque o meu esposo que contou pra mim. Eu nem sabia, porque eu não saio muito, assim, só saio mesmo pro supermercado, igreja. Assim, isso eu conheço pouca gente aqui, apesar de muito tempo morar aqui, mas eu não sou de estar, né, puxando conversa com o vizinho, eu só falo mesmo assim quando eu saio e encontro coisas no elevador, no corredor, mas não é de estar na casa de ninguém, então, sabe? E aí, eu soube essa semana que tinha um casal que mora, né, lá em cima, não no último andar, eu acho. E, e eles pegaram, né, ele entrou no elevador e eu vi que eles estavam lá. Deu pra perceber, né, que aí meu esposo depois me contou. Mas eu vi, eles estavam lá, de mão dadas, lá dentro do elevador, né? E a gente entrou, ele estava vindo da igreja, né? E tava eu, meu esposo, eu acho que não sei se meu filho tava agora, não lembro, se o Nicolas também tava. E aí eu percebi, né? E realmente a gente sabe que aquilo, a fim de Deus, é uma dor muito grande, e aquilo dá, um, dá uma ânsia, dá mesmo a gente fica realmente enojado, porque a gente sabe que isso é errado, isso não agrada a Deus, isso é uma ofensa, é um pecado muito grande, mas ao mesmo tempo um amor muito grande. A gente fica enojado do pecado e sente uma dor muito grande da situação daquela alma, né? Então, foi uma mistura, assim, né? Eu fiquei, assim, enojada, mas ao mesmo tempo eu sentia uma piedade muito grande, sabe? E um amor muito grande por eles dois, né? E eu entrei, dei boa noite para eles, né? Eles, muito educados também, né? Bem sorridentes, boa noite. E Mas assim, eu senti um amor tão grande por eles, porque apesar de são almas e que Deus ama muito. E é Deus amando eles em mim, não é eu.
A gente não tem capacidade de amar ninguém. A primeira coisa que a pessoa faz em si mesmo, né, sem Deus, é julgar o outro, é odiar, é desejar o mal pro outro. Nós somos assim, o ser humano é assim. Mas como é diferente, né? Tô dando esse exemplo pra você ver como é diferente. Como é Deus vivendo em nós, porque nós não somos capazes de amar, de fazer qualquer bem, de amar e ter piedade do outro, se não for Deus, né? E eu senti muito, muito amor, que nem sei explicar por eles e olhando para eles. Olhei um olhar tão amoroso, eu vi um olhar amoroso, eu vi ele assim saindo de mim, um olhar que não era meu, uma outra, não sei explicar, mas um olhar através dos meus olhos que eu sabia que não era meu, olhando para eles, sentindo dor, piedade, amor, sabe? Um carinho, sabe? Uma ternura de olhar para eles, que eu sei que não é meu, né? Um amor muito grande, de querer a ponto de abraçar, sabe? Eu não sei nem explicar, né? E ao mesmo tempo eu tive que pedir perdão, não, Senhor, perdão, né? Por eles não terem essa consciência, não sei, ignorância, não sei, porque hoje em dia, né? Quem não sabe, né? Assim, a verdade tá aí. São as pessoas que às vezes ignoram, como ela estava falando, né? As pessoas tá tão apegada, né? Às suas paixões, aos seus pecados, que não larga, né? Por mais que saiba da verdade, né? Que ele sabe, né? Hoje a verdade não tem como a pessoa dizer, eu não sabia disso, né? É muito difícil, né? Muito difícil hoje em dia. Mas assim, né? A gente não julga ali, né? Mas a gente pede perdão a Deus, reza para que eles tomem consciência, se arrependam, né? Isso que eu tava, depois que fiquei conversando com meu esposo, né? A gente tem que rezar para que eles, né? Tome consciência que isso é errado e peça perdão a Deus, se arrependa antes que seja tarde, né? E é isso que a gente tem que, e é isso a nossa vida, né? E a gente tem que se restringir, porque a gente não pode fazer violência. Eu não poderia fazer violência com eles, dizer, vocês estão errados. Olha só, vocês precisam ler o livro do céu, porque vocês são. Eu não posso fazer isso. Né? Cada um tem seu tempo, o que a gente tem que fazer é rezar pelas almas. Né? Então a gente acaba tendo que se restringir, não podemos fazer violência. Né? E o que a gente tem que fazer muito é pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão e rezar, né? E viver essa vida na divina vontade são os atos que vai frutificar, os atos da divina vontade que vai levar esse bem para essas almas, né? Para todas as almas, né? Para iluminar as almas. Então, muito importante, né? Tudo que foi falado na escola e a gente meditar isso, né? Eu acho que por enquanto é isso. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou fazer a partilha aqui da live e já de início aqui, né, que eu perdi o início da live, né, quando eu cheguei já tinha começado, né, cheguei atrasada, por causa da missa, né, que eu tinha ido pra missa, nesse dia era a festa da padroeira aqui,
da padroeira da cidade, né, Nossa Senhora da Apresentação. E aí, né, eu fui ouvir o início. Isso aqui que a gente tem que prestar atenção, muito importante. Esse cuidado ao meditar, né, muito importante mesmo. Porque, como a Aline falou, né, que né, no caso também da minha pergunta lá, né, que foi totalmente assim. Foi muito engraçado, porque na hora que eu perguntei, né, fiz a pergunta aí, quando eu desliguei, e aí quando eu terminei de gravar, mas foi engraçado. Sabe, eu fiquei assim, parei, eu fiquei com Jesus assim. Aí me veio aquele negócio, né, aquela palavra dentro de mim assim, que pergunta foi essa? Desse jeito. Depois que eu perguntei, eu fiquei, Jesus, que pergunta sem lógica foi essa? Tipo assim, né? Foi uma pergunta assim, como ele tava falando. Fiz a pergunta totalmente matemática, coisa humana mesmo, né? E, e ao mesmo tempo tão sem lógica, porque eu fiquei assim, né? Que até depois eu fui responder, né, ali o áudio de Liliane, né? Em cima que ela também estava falando do meu áudio. Justamente foi isso que eu falei. Meu Deus, que é muito, sabe? Foi uma pergunta muito. Depois que eu fiz, sabe? Eu nem me toquei. Fiz a pergunta, mas depois que eu fiz, eu fiquei assim, meu Deus, que pergunta sem lógica foi essa? Que pergunta sem, não sei, sem noção. Tipo isso, foi sem noção. Porque depois que eu fiquei assim me questionando que pergunta foi essa? Tipo assim, tipo Jesus em mim, que pergunta é essa, sabe? Aí eu comecei a me lembrar das coisas que a gente já meditou, já ouviu falar na Escola Divina Vontade, né? Que foi totalmente sem lógica. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E para justamente isso, além de não restringir, né, para não estar enfeitando demais as meditações, né, e ter cuidado, porque é muito fácil, né, esse exemplo do que aconteceu comigo me mostrou que mostra que é muito fácil de gente, se a gente não tiver cuidado, o humano acaba querendo falar ali, querer tomar, né, ter voz ali, querer, né, dialogar. Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? O humano quis dialogar ali e fez uma pergunta sem pé nem cabeça. Assim, que eu digo, não é que sem pé e cabeça, mas que não agrega, né? Como ele falou, não agrega em nada e foi muito matemático, uma coisa muito que depois até eu mesmo fiquei assim. Depois, meu Deus, que pergunta foi essa? Né? Que- sabe? Foi sem lógica. Uma pergunta lógica sem lógica. Então, é isso, a gente tem que ter cuidado, né? Pra gente não estar usando o raciocínio humano, a lógica humana, né? E a gente não percebe, né? A gente tem que ficar atento, né? Porque é muito fácil, o humano gosta de enfeitar, o humano gosta desses raciocínio lógico, né? A lógica humana, assim, é meio assim, porque já foi falado tanto, né? Dos que acontecem e aqueles que não aceitam, né? A vida de Jesus ali, ficar ali, receber a vida de Jesus, o que acontece, fica muito claro, o que mais se falou, o que mais a gente já leu, não sei o que deu, que deu um branco na cabeça, mas foi bom, sabe? Eu não vejo como isso muito bom, até para mostrar mesmo que, ó, ficar mais atento, porque o humano é fácil, né, de querer se mostrar, né, do humano querer dialogar, né, e para mostrar mesmo essa diferença mesmo, que é, né, o humano gosta de enfeitar e para chamar atenção mesmo, para a gente deixar o infuso, o Espírito Santo mesmo ali falar, ficar ali no infuso, prestar atenção, né, escutar a ele, né, então é muito sutil, muito delicado, né, se a gente não prestar atenção, acaba ali no raciocínio humano mesmo, enfeitando e querer ficar bonito demais e não presta atenção no que o Espírito Santo está querendo falar. Então, é importante, né? Então, isso foi uma, uma, uma luz, né? Uma atenção, assim, para se ter mais atenção enquanto a isso, né? E outra coisa, assim, muito interessante da live, assim, do trecho foi sobre o vazio da alma, né? Sobre o grande vazio da alma, que é muito maior que o que do universo, né? Que ele falava lá. Nossa, é muito incrível, né? E se a gente parar para meditar, como a Aline tá falando, gente, é muito fácil, né? Da gente compreender o que Jesus está falando, nesse grande vazio,
né? Quão imenso é, né? Esse vazio da alma, né? Só é muito fácil a gente parar para pensar, né? Infinidades de atos, né? Só de Jesus falar que em cada ato, né? Ele pode pronunciar o seu fiat em cada ato de correspondência da criatura que, né? Deus pode fazer ali, né? Um ato da criatura em cada correspondência. Meu Deus, é muita coisa, assim, assim, não só em ato, mas o pensamento do que você, meu Deus do céu. Então, assim, é tão até meio difícil de falar, porque é imenso, não tem fim. O tanto que a gente pensa durante o dia, né? Os pensamentos, coisas que vêm na mente de infinitas possibilidades do que pode fazer, né? Ali. Então, é muito grande, né? A infinidade de atos que Deus pode fazer, que Deus pode criar, né? A cada instante, a cada segundo, em cada correspondência. E o incrível é que não é só aqui, né? Não é só enquanto a gente está vivendo aqui, não é só aquele habitando aqui dentro de nós, aqui na Terra, né? Mas é por toda a eternidade. Não tem fim. Você vê como a alma esse vazio da alma é imensa, né? É como eu estava falando na minha parte da Escola da Divina Vontade, né? Já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia dessa imensidão da alma, né? Esse grande vazio da alma, quer dizer, esse grande vazio da alma, porque ao Deus criar a alma, né? Porque ele fala que, né, nossa alma é a habitação divina. Então, para um Deus tão imenso habitar nessa alma, precisou fazer uma alma, a alma ser um grande vazio mesmo, né? Para conter tanta coisa, né? De um Deus assim tão imenso, né? Para conter um Deus tão grande, né? E conter todas as suas coisas a Ele mesmo, para conter. E Ele diz que ainda se restringe, né? Ainda restringe. Então, imagine só, né? Que se restringe, assim. Mas assim, imagina, daí a gente já dá para entender esse grande vazio da alma, né? Como Deus fez para poder conter ele, né? Então, daí a gente já entende, né? Que é imensa, assim, que é grande, né? E tem o que cabe dentro, né? Da mente humana ali, o que cabe dentro, que Deus pode criar, né? Que Deus pode criar junto com a alma, né? Então, é muito incrível a gente parar para pensar nisso, né? E como Deus faz isso, assim, né? A partir de quê? Vamos dizer assim, para ele fazer essa infinitude, pronunciar vários fiat, né? Criar em cada ato, é essa questão dos elementos que a Aline estava falando que é muito importante, né? Para ele fazer isso na alma e ter essa vida, né? Na alma, a criatura ela tem que ter disposição, né? Interesse e boa vontade. Então, são pontos muito ali, elementos muito importantes, né? Para essa realidade, né? Né? Porque só assim a gente vai ter essa posse, né, de Deus e esses atos contínuos, né? Então é muito importante nessa disposição. Deus só vai poder trabalhar numa alma e pronunciar seu filho e ter essa liberdade na alma se a alma estiver disposta, ter boa vontade, né? Ali, sim, para a divina vontade, né? Ter aquela boa vontade, né? E interesse em Deus. Então é muito importante esses elementos, né? E é dessa meditação, né, que a gente fica pensando nesse grande vazio da alma, né? E a gente parar para pensar, né? Dá pra gente até ter uma ideia, né? Então, esse tamanho da alma, né? Onde Deus ele pode ali trabalhar, né? Viver dentro da alma, é muito grande, né? Ele pode viver assim dentro de nós, né? E a partir dele, né? Ele estando ali dentro da nossa alma, né? Nós dois, né? A gente, né? A criatura e Deus, né? Podem fazer coisas infinitas, imagina. Né? Então a criatura ali participa, né, dessa infinitude de Deus ali e cria coisas assim, né, junto com Deus, incrível, né? E aí a gente vê também, não só, né, falando em atos ali infinitos e bem universais, né, passar pela criatura, mas a gente também vê nessa criação, né, que Deus ali, como é que eu posso falar? Nessa parte de criação, ali do humano ali, da sobrevivência do humano aqui, as coisas que a gente vê criada, né? Como deu o exemplo lá do semáforo,
todos esses bens que a gente vê criado ali, que Deus, né, ali, que Deus deu ali, a inteligência do homem ali, que Deus moveu a inteligência do homem para fazer tantas coisas boas, né, no mundo, né, para manter essa ordem. A gente vê essa ordem, né, e toda esse equilíbrio, essa ordem também nas coisas criadas aqui, né, que Deus criou através do homem, né, porque é Deus que faz, né, como falado, todo bem feito é Deus, né, é o fiat divino, todo bem feito, né, através das criaturas é Deus nelas, né? Então, é o fiat, é Deus pronunciando o seu fiat em cada coisa. Então, se a gente tem os semáforos, os carrinhos ficam tudo paradinho, certinho, que dá, fica aquela ordem no trânsito, onde não causa nenhum acidente, cada um, né, tá no semáforo vermelho, os carrinhos ficam parados, um atrás do outro, o outro passa. Então, a gente vê essa harmonia, essa ordem, né? Então, aí, né, a gente vê, esse é o fiat também, né? O fiat de Deus que foi pronunciado, né? A pessoa, né, aquela criatura que é a pessoa que, né, criou, né, vamos dizer assim, Deus deu a inteligência para ela, moveu a alma, e ela sim teve interesse, disposição, boa vontade e criou, né, essa ideia ali, né, que Deus deu essa inteligência para ela fazer e ali foi feito, né, ela teve disposição, interesse, boa vontade e criou-se, né, e foi o fiat divino, né, Deus criou, né, Deus pronunciou o seu fiat no ato da criatura e criou. Então, todo bem feito, todas as coisas que a gente vê de bom, de bem que é feito, né? Através das pessoas, né? O bem que é feito, né? A caridade que é feita, as coisas que foram criadas, né? Pelo homem ali. Tudo é Deus. Tudo é o fiat divino que foi pronunciado, né? Então, meu Deus, quanta coisa, né? Infinidade de coisas que pode ser criada, né? E tudo, né? É Deus, né? Isso que a gente... E que a maioria não entende, né? As pessoas atribuem assim, isso que é triste, né? Que todas essas coisas as pessoas atribuem a si mesmo tudo que é feito, né? Mas a gente sabe que tudo é Deus. A gente não é capaz de fazer nenhum bem, né? Se a gente tem uma inteligência e uma capacidade de fazer qualquer coisa, é Deus fazendo em nós, né? Então, Deus, ele pronuncia seu fiat em todas as criaturas. Achei tão interessante também o fiat, né? Que não é só conosco, né? São todas as almas, né? Ele pronuncia o fiat dele em todas as almas, né? Então, como estava falando agora, todo bem que é feito, por mais ruim que a pessoa seja, mas faz um ato ali bom, né? Pelo menos um ato bom ela faz em toda a sua vida. Por mais ruim que ela seja, pode ser um bandido, pode ser sei lá, um psicopata, mas em algum momento da vida dele fez um ato de bom ali, né? E esse ato é Deus, né? E todo bem que é feito é Deus, então é Deus pronunciando seu fiat. Então ele aproveita daquele ato e pronuncia seu fiat, produz ali, né? Que ele quer produzir. Então, assim, todas as almas, então eu achei tão incrível isso, né? Que Deus, ele pronuncia seu fiat em todas as almas, né? Então, a diferença, né? É que, né, no Filho da Divina Vontade, são atos contínuos, né? A pessoa não se move, né? O Filho da Divina Vontade, ele não se move se Deus ali, só se move, né, ali em Deus, por Deus, para Deus, né? Se Deus ali, é como a Aline falou, né? É que nem aquele sim, senhor, né? Então, é diferente demais, né? Porque as outras criaturas é uma vez ou outra quando ela dá uma disposição, né? Quando ela tem uma disposição, um interesse, boa vontade, então Deus vai lá e pronuncia seu fiat, né? Mas é uma vez ou outra, né? E outra, durante a vida dela, ela, né, faz alguns atos, ali, Deus consegue pronunciar seu fiat nos atos das criaturas, né? Mas assim, é um ato ali, que é como foi falar, né? É vivendo suas vidas, né? Distraídas ali, com seus interesses, as suas coisas, e não tá prestando atenção em Deus, né? Ali não presta atenção. Ela tá ali se movendo, fazendo suas coisas, do seu jeito, das suas vontades, uma vez ou outra, ali corresponde à vontade divina, e Deus pronuncia seu fiat ali e produz o que ele quer. Mas é uma vez ou outra, né? Isso da divina vontade, não. É contínuo e a pessoa, ela fica ali paradinha, né? Como ela falou, ela não se move se assim Deus não quiser. Então, ela só se move por Deus, para Deus. Não é algo assim de interesse, né? Próprio, assim, né? Ela só faz as coisas por Deus. Então, a pessoa só acorda por amor a Deus, a pessoa continua ali, né, nos cuidados por amor a Deus, escova o dente por amor a Deus,
né? Come, faz por amor a Deus. Então, tudo é por Deus, né? Ela não se move por interesse próprio. Então, é muito interessante a gente também entender isso, né? E outra coisa também que foi falada aqui, que é essa questão da gente entender que viver na divina vontade não é uma regra, né? Não existe um roteiro, uma regra na divina vontade, né? Não é uma coisa engessada, né? Ali uma coisa engessada, roteirizada, é uma regra, não é, né? Deus, ele é muito dinâmico, é dinâmico e a gente tem que ficar atento a isso para não pegar como regra, né? Então, quando a gente foi dar lá, né? De repente uma pessoa não foi educada conosco, não nos trata bem, e aí toma isso como regra, né? E aí no dia de amanhã, às vezes a pessoa vem falar conosco, sei lá, dá um bom dia, já é um outro dia. E aí a pessoa fica como regra do dia anterior. Nossa, mas ela foi, não vou, ela me tratou mal, eu não vou corresponder a ela. E traz isso como regra, né? E é muito importante a gente entender isso, né? Que Deus é dinâmico e a gente tem que corresponder de acordo com a situação, de acordo com a circunstância e situação, né? Entender que Deus é dinâmico, que a gente tem que observar a situação e circunstância e corresponder de acordo com o que Deus está aí, o que Deus quer naquela situação. Não o que a gente acha, né? Não trazer isso, né, como o humano, que o humano traz como regra. Se uma pessoa te tratou mal, se aquela pessoa te humilhou, a pessoa já fica meio assim, já fica com raiva daquela pessoa, deixa de falar, não quero mais saber dessa pessoa, né? Toma como regra para a vida, né? E dá as costas para aquela pessoa, né? Um exemplo assim. Então, é também importante entender isso, né? E outra coisa importante, né? Essa questão da meditação, né? Outra coisa sobre a meditação, né? Pra gente prestar atenção, né? Se atentar com relação a como é que a gente está meditando, né? O que a gente tem que entender, que a gente já foi falado, na realidade, isso, né? Eu me lembro que foi falado em algumas lives, né? Que a gente tem que procurar meditar, entender o que Deus quer, é entender a Deus, entender o que Deus quer nos falar, o que Ele está querendo, o que Ele está querendo nos dizer, né? E não ficar preocupado em deixar com preocupações de querer meditar para não errar, né? Ter esse cuidado, se a gente está meditando, né? Meditando assim, com aquele receio de errar, não querer errar e querer fazer bonito, né? Pensando em si, né? Na realidade, acaba pensando em si, né? E a gente ficar prestando atenção nisso, né? Também, né? E a gente tem que meditar, procurar entender o que Deus quer, né? Na meditação, nas situações, sempre, né? É olhar para Deus, né? Olhar o que Deus quer, né? O que Deus quer falar, entender a Ele. É importante não esperar nada, né? Realmente não criar expectativa, não ter expectativa de nada, não ficar avaliando nada, esperando nada, né? E realmente ficar ali focado em Deus, né? Prestar a atenção em Deus, né? No que Deus está falando, né? Em cada trecho, né? Em cada meditação. É isso, né? É prestar atenção e ficar no infuso mesmo, prestar atenção em Deus, essa é a realidade, né? Prestar atenção em Deus e não. E ter muito cuidado com isso que eu falando no início da live, né? Não ficar com raciocínio humano para a gente não querer estar não tá meditando no humano, né? Ali paralisar no humano. É muito importante essas informações, né? Essas luzes, não é como ela foi falado, não é para a gente paralisar e ficar chateado ou ele não serve para mim. Pensei que estava indo tudo certo e tá fazendo tudo errado. Então, isso é pensar em si. Então, a gente não pode criar, isso é expectativa, né? Não podemos criar expectativa, esperar nada, né? Nem de Deus a gente tem que esperar alguma coisa, né? Mas fazer tudo por Ele, por amor a Ele, sem querer enfeitar nada, né? Mas procurar entender. É isso que Ele quer, né? Ele quer que a gente tome consciência, entenda, Ele tenha conhecimento dEle, conhecer a Ele, sem querer enfeitar nada, sem criar expectativas, sem querer mostrar bonito, sem mostrar, sabe? E pra gente ter esse cuidado, pra gente não estar meditando assim nisso, né? Com o humano, raciocínio humano ali, e a gente acaba querendo enfeitar demais, né? E usando muito o raciocínio humano, lógica humana, né?
E é isso, né? E já foi falado isso outras vezes, né? Que é olhar, é meditar os trechos olhando para Deus, entender a Deus, entender o que Deus está querendo dizer, sem nenhuma expectativa, né? Sem querer inventar nada, né? Mas prestar atenção mesmo, né? Ficar no infuso, prestar atenção, né? No que Deus está trazendo, o Espírito Santo ali, deixar Deus falar, né? Deixar Deus falar e não querer se meter, né? Deixar o humano se meter e emitir suas próprias opiniões ali, né? E é isso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, né? É em Deus, né? É isso que tá falando já no finalzinho da live. É prestar atenção em Deus, né? E não nisso, né? E ver como é que tá ficando, se tá fazendo direito ou enfeitar nada, porque isso acaba atrapalhando, né? O Espírito Santo ali, o que Deus quer falar, né? E ficar atenta no que ele tá querendo trazer, no que ele tá querendo falar naquela situação, falar naquele trecho, prestar muita atenção e deixar ele livre, né? Porque se a gente querer meter o bedelho, a gente vai atrapalhar, né? Então ficar atento a isso. E aí é o que está falando da questão da justiça, né? E ele é justíssimo. Ele vai dar ali de acordo com a disposição da alma, né? Com o interesse da alma, né? Que ele estava falando das almas do purgatório e tudo mais. Então, é de acordo, ele é justíssimo, né? Achei tão incrível aquilo do purgatório também. Muito incrível. Então, tem até um vídeo que fala também, né? Desse das almas do purgatório, que fala lá das almas que foram, não tinha interesse nos sacramentos ali, né? Iam assim, eram totalmente frias para com os sacramentos, né? Muito frias e indiferentes para as missas e tudo mais, né? E elas no purgatório, dessas almas, né? Que eram frias para os sacramentos e as missas, a indiferença, né? Com relação às missas, não tinha muita fé, não acreditava, né? E, e diz que lá no purgatório essas almas, elas não recebem os bens, né, ali os frutos dos sacramentos, tipo, né, as almas oferecer missas para elas, elas não recebem o bem. E aqui deu um pause aqui no áudio, então, elas lá não recebem os benefícios das orações, os bens ali das missas oferecidas, os sacramentos ali que é oferecido, né, a Eucaristia, elas não recebem. Não recebem porque elas ignoraram, né, elas não eram indiferentes, né, enquanto estavam vivas. Então, assim, Deus é muito justo, ele vai dar de acordo, né, com a sua justiça ali, de acordo, né, com o interesse da alma. Então, a mesma coisa com os conhecimentos, né? Então, é isso, a gente tem que ficar no espiritual, é isso, né, é meditar, prestando atenção nele, nos interesses dele, no que ele está querendo dizer. É questão mesmo e vai ver o interesse da alma, né? E a disposição, e ele vai, a abertura que a alma dá, né? Então, por isso que a gente não tem que estar preso a isso, né? E, e porque a gente fica naquela preocupação de não errar, né? De não desagradar a Deus, mas isso acaba aqui atrapalhando, né? E a gente realmente não pode esperar nada, ter expectativa de nada. Simplesmente é prestar atenção em Deus, né? Entender a Ele, né? E mostrar esse interesse e dar mais, né? Como a gente está falando, é doação, é dar mais, né? É dar mais, mas é principalmente mais disposição ali, mais abertura, deixar ali Deus livre ali para, né, para se comunicar, para falar e fazer o que ele quer, né? E a gente não tá metendo o bedelho, né, da gente, o dedo ali, porque senão atrapalha mesmo, né, o desenvolvimento ali. E Deus respeita, ele é justo, né, como eu tá falando. Ele respeita o tempo da alma, a liberdade de cada um. Então, por isso, né, que é isso, né, o processo de desenvolvimento. Por isso que não é igual para todo mundo o desenvolvimento, tem uns que desenvolvem mais rápido, outros não, justamente por causa disso. É a disposição de cada um ali, que cada alma tem seu tempo, né? E a gente não tem que estar, né, se preocupando, se aperreando, né? Mas o que a gente tem que ficar atento é isso, né? É nessa atenção a Deus, né? É ficar prestando atenção nele mesmo, nos interesses dele e sair e deixar o humano fora de cena mesmo, né? Ter muito cuidado, porque, nossa, como às vezes acaba acontecendo ali da gente fazer coisas assim que é humano ali e a gente nem percebe, né? E a gente precisa ficar mais atento, né? Entender mais isso para acontecer isso, né?
Mas, sim, assim, como é que sem ficar preso nisso, né? Porque isso pode acabar atrapalhando também, né? Ai, será que foi vontade divina? Ah, será que isso fui eu, se foi Deus? Ai, será que... Nossa, isso também, né? Ficar analisando ali, analisando também se foi bom, se não foi, se foi vontade humana, se não foi. Meu Deus, né? Atrapalha demais também, né? Então é isso. Amém? Fiat.